Olá a todos, chegamos ao capítulo 13 do nosso livro Pecados Intocáveis e hoje vamos falar então sobre o descontrole. Como uma cidade destruída e sem muros, assim é o homem que não pode conter-se. Provérbios capítulo 25, verso 28. Nos tempos bíblicos, os muros da cidade eram sua principal defesa. Se os muros estivessem rachados, o exército inimigo não teria muita dificuldade para invadir e tomar a cidade. Como bem sabemos, Deus provocou a queda dos muros de Jericó para que o exército de Israel tivesse mais facilidade para invadir e conquistar a cidade. Josué capítulo 6, versos de 1 a 5 e verso 20. Assim como a cidade sem muro fica vulnerável ao exército invasor, a pessoa sem autocontrole é vulnerável a todos os tipos de tentações. Infelizmente, Salomão, que escreveu a verdade de Provérbios 25 e 28, é um exemplo triste, mas extraordinário de seu próprio ensino. A Bíblia afirma que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, todas vindas de lugares onde Deus havia proibido os israelitas de escolherem esposas. 1 Reis, capítulo 11, verso 1 a 3. Salomão então deixou-se dominar pela paixão e desrespeitou totalmente a proibição divina. Além disso, como era o soberano mais rico da época, conseguia tudo o que queria. Em vez de exercer autocontrole, o rei desconsiderou seu próprio conselho e permitiu que sua paixão corresse solta. Salomão pagou um alto preço pela falta de autocontrole. Suas esposas levaram seu coração para longe do Senhor. Como resultado, Deus dividiu o reino de Salomão nos dias de seu filho Roboão, e a dinastia de Davi foi mutilada daquela época em diante. Tanto em Provérbios quanto nas cartas do Novo Testamento, a Bíblia fala bastante sobre autocontrole. Segundo Paulo, autocontrole é o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. E o apóstolo inclui o descontrole na lista dos pecados que iriam caracterizar os últimos dias, 2 Timóteo capítulo 3, verso 3. Ao instruir Tito sobre o ministério em Creta, Paulo manda diversas vezes que ele exorte os crentes a terem autocontrole. Tito capítulo 2, verso 2, 5 e 6. E lembra que a mesma graça que produz a salvação também nos capacita a ser equilibrados. Verso 2, capítulo 2, verso 11 e 12. Em suas duas cartas, Pedro nos incentiva várias vezes a ter o bom senso ou autocontrole. 1 Pedro capítulo 1, verso 13, capítulo 4, verso 7, capítulo 5, verso 8, 2 Pedro capítulo 1, verso 5. A despeito de um ensino bíblico, bem acho que o autocontrole é uma virtude que recebe pouca atenção de forma consciente da maioria dos cristãos. A comunidade cristã impõe limites que nos impedem de cometer pecados óbvios, mas dentro desses limites nós vemos o nosso bel prazer. Claramente dizemos não a desejos e emoções. A falta de autocontrole talvez seja um dos nossos pecados mais intocáveis. Porque toleramos, ficamos mais vulneráveis aos outros pecados intocáveis. O descontrole da língua, por exemplo, abre caminho para todos os tipos de conversas pejorativas, como sarcasmo, fofoca, calúnia, menosprezo. O que é autocontrole? É o domínio ou governo cauteloso sobre nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. É dizer não na hora certa. É ter comedimento das vontades e atitudes legítimas e restrição absoluta daquilo que é pecado. Por exemplo, ter moderação quanto ao uso da TV e restringir totalmente a pornografia na internet. O autocontrole, conforme a Bíblia, não é exercido por força de vontade. Conhecemos muitos não crentes que mostram autocontrole em áreas específicas da vida porque desejam alcançar um objetivo, mas têm pouco ou nenhum autocontrole em outros aspectos. Um atleta pode ser regrado na alimentação, mas possuir um gênio de cão. E
ter ataques de nervos heméricos. No entanto, o autocontrole, de acordo com a Bíblia, está presente em todas as áreas da vida e exige confronto incessante com as paixões da carne, que batalham contra nossas almas. Vê 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Esse autocontrole depende da presunção e capacitação do Espírito Santo. Exige que nossa mente seja continuamente exposta aos ensinos de Deus e que oremos sem cessar pedindo que o Espírito Santo nos conceda vontade e poder para exercitarmos autocontrole. Podemos afirmar que autocontrole não é o domínio por força de vontade pessoal, mas o controle da pessoa pela força do Espírito Santo. Embora tenhamos de exercer autocontrole em todos os aspectos da vida, iremos analisar 3 áreas em que os cristãos mais falham em colocá-lo em prática. A primeira área é a da comida e bebida. Quero deixar bem claro que não estou expondo quem tem o famoso problema de peso. A condição pode ou não ser causada pelo descontrole. Um dos homens mais controlados que já conheci lutou a vida inteira contra a balança. Por outro lado, alguém que come um boi inteiro sem engordar 1 grama talvez seja, por esse motivo, descontrolado em relação à comida e bebida. Refiro-me à tendência de ceder continuamente ao desejo de comer e beber determinadas coisas. Conheço um homem cristão fiel que bebia 12 latas de refrigerante todos os dias. Eu costumava ser louco por sorvete, traçava uma tigela depois de jantar e outra antes de dormir. Nesse caso, Deus me convenceu do descontrole ao me mostrar que uma coisa tão inocente enfraquecia o autocontrole em áreas mais importantes da vida. Entendi que não posso ser descontrolado em uma área e controlado em outra. O jeito de exercitarmos autocontrole é nos afastarmos da tentação ou remover para longe aquilo que nos tenta. No caso do sorvete, pedi que minha esposa não mantivesse nenhum pote da gostosura no freezer e só comprávamos sorvete em ocasiões especiais. Embora essa decisão tenha sido tomada há mais de 30 anos, ainda preciso exercitar autocontrole nessa área. Outro dia fui a um posto do correio que ficava dentro de uma sorveteria. Pelo caminho, comecei a sonhar com uma bela taça de sorvete. Enquanto lutava com um forte desejo de tomar um sorvete, decidi que aquele era o momento de dizer não a mim mesmo, com o único propósito de manter a vontade sob controle. Não estou tentando encher de culpa quem gosta de sorvete, de refrigerante ou de café. Refiro-me ao descontrole, a tendência de satisfazer os desejos que nos controlam e que deveríamos controlar. A segunda área em que os cristãos geralmente não exercem autocontrole é o temperamento. Alguns cristãos são famosos por serem explosivos ou por terem o pavio curto. Temperamento explosivo é um estouro ligeiro, porém tenso de ira, quase sempre seguido de calmaria imediata. A pessoa de pavio curto fica zangada ou irritada com facilidade e tem pouco ou nenhum controle sobre suas emoções. Geralmente, a pessoa explosiva também tem o pavio curto. Outra maneira de descrever esse tipo de pessoa é: ele vive chutando o pau da barraca. Falaremos mais sobre a ira em outro capítulo. Aqui a ênfase é colocada no descontrole da ira. A maioria das vezes, a ira é pecado, mas a pessoa explosiva também peca pela falta de autocontrole. Os ataques de ira normalmente são dirigidos contra alguém que nos desagradou, talvez contra um motorista que nos cortou na avenida, ou contra um juiz que marcou uma falta injusta no bate-bola da igreja. Infelizmente, quase sempre o ataque de ira é dirigido contra alguém da família. O livro de Provérbios faz várias advertências contra o gênio explosivo. Por exemplo, quem se irrita com facilidade cometerá erros. Capítulo 14, verso 17. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro. Quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Capítulo 16, verso 32.
No Novo Testamento, Tiago nos admoesta a ser tardio para se irar, capítulo 1, verso 19. Lembre-se de que devemos guardar a palavra de Deus no coração para não pecarmos contra ele, Salmo 119, verso 11. Se memorizados esses versículos de Provérbios e Tiago, serão de grande ajuda para controlarmos nosso temperamento. A terceira área em que muitos crentes não exercem autocontrole é a financeira. Ouvi um palestrante respeitado afirmar que a família americana tem uma dívida média de $7.000 em cartões de crédito. Claro que, às vezes, uma pessoa ou família se vê obrigada a entrar numa dívida assim por questões de emergência, porém, o fato de $7.000 ser uma média de dívida indica que o povo tem gastado mais do que ganha. Com noção, não temos exercido autocontrole financeiro. Pelo contrário, temos satisfeito nosso desejo de consumo. Roupas, aparelhos eletrônicos de última geração, férias exóticas e uma multidão de outros bens e serviços que apelam ao nosso coração. O fato de existirem, nos Estados Unidos, organizações cristãs voltadas unicamente a ajudar os crentes a controlar suas finanças mostra que o problema é uma realidade em nosso meio. Essas organizações estão simplesmente ajudando as pessoas a exercerem autocontrole. Contudo, não são apenas os endividados que se descontrolam nos gastos. Muita gente rica, inclusive cristãs, satisfaz todos os desejos de seus corações. São parecidos com o autor de Eclesiastes, supostamente Salomão, que disse: "Não me neguei nada que os meus olhos desejaram." Capítulo 2, verso 10. Não é satisfazendo todos os desejos do coração, mesmo podendo e sobrando, que conquistaremos autocontrole, que é fruto do Espírito. Mais sobre esse assunto no capítulo 20. Existem muitas outras áreas em que necessitamos praticar autocontrole. Por exemplo, gastar um tempão diante do computador, mesmo que não seja em sites pornográficos, televisão em excesso, pulsos por compras, obsessão por algum hobby, fanatismo por esportes. Em geral, os homens precisam de muito autocontrole em relação aos olhos e pensamentos, particularmente numa época de roupas femininas cada vez mais diminutas e transparentes. Poderíamos mencionar outras áreas que são facilmente atingidas pela falta de autocontrole. Portanto, incentivo o leitor a refletir em sua própria vida. Há em você desejos, anseios ou emoções tanto descontrolados? Lembre-se de que este livro fala sobre pecados intocáveis ou aceitáveis, pecados que toleramos em nós. Como o autocontrole não é uma virtude muito enfatizada entre os cristãos, observamos que somos descontrolados em alguns aspectos da vida. Em sua busca por crescimento nessa área, lembre-se que autocontrole é fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. É somente pelo poder capacitador de Deus que conseguiremos algum progresso. Bom, encerramos aqui a leitura do nosso capítulo 13. No próximo encontro vamos partir para o capítulo 14 e, como de costume, sugiro ao leitor que medite nessas palavras, leia, releia esse livro, e realmente ele possa trazer frutos ao nosso coração, à nossa vida, ao nosso convívio com os irmãos, com a família, com colegas, com pessoas próximas, né? Que a palavra do Senhor possa ir diretamente ao nosso coração, como tem vindo a mim durante a leitura desse livro, e possa permitir que a gente consiga evoluir nosso comportamento e, aos poucos, um a um, eliminando das nossas vidas esses pecados intocáveis e muitas vezes parecem ser tão sutis, mas no fundo fazem um mal tremendo às nossas vidas, ao nosso coração e ao nosso relacionamento com o Senhor. Forte abraço a vocês e nos vemos no próximo capítulo.